Então vamos lá, né? Vou resolver um exemplo aí, ó. Vamos supor que ele faça o seguinte, ó, né? Ele peça para você a concentração de NaCl numa solução de salmoura. O que é a salmoura? É uma solução de NaCl e água. Vamos supor que dessa salmoura aqui ele tire uma alíquota de 20 ml. Então isso aqui seria igual ao volume do cloreto, digamos, né? Ou volume do NaCl nesse caso aí, certo? Vamos supor que ele titule esses 20 ml com a solução de nitrato de prata 0,1 mol por litro, 0,1 molar. Né? E ele gaste 32,75 ml para titular esses 20 ml aqui. E ele dê como dado o seguinte, dado. A massa molar do NaCl é 58,5 gramas por mol e a densidade da solução é 1,0030 grama por ml. Aí ele peça o seguinte, ó, molaridade com R, né, que é a concentração mol por litro, concentração gramas por litro, a porcentagem massa-volume, porcentagem massa/massa e a molalidade, com L, molalidade, que seria a quantidade em mols por quilogramas de solução. Então aí, ó, calculando então, né, a concentração mol por litro do NaCl, então vou simplesmente usar a fórmula, né? Se a reação é 1 para 1, ó, então isso aqui, ó, concentração do nitrato de prata vezes o volume do nitrato de prata é o número de mols do nitrato de prata. É isso? Ó, isso aqui tudo, ó, isso aqui é igual ao número de mols do AgNO3, né? E o volume do NaCl vezes a concentração do NaCl é igual ao número de mols do NaCl, uma reação 1 para 1, beleza? Eu só substituo os valores, ó. Concentração do nitrato de prata, 0,1 mol por litro, né? O volume gasto do nitrato de prata, que é 32,75 mol por litro, aqui o litro corta com o litro, vai sobrar mol, né? E aqui embaixo 20 vezes 10 a menos 3 litros, né? Então a concentração aí, ó, do NaCl vai ser 0,16375 mol por litro, tá? Se eu quisesse arredondar para 3 casas decimais, né? Poderia arredondar aqui, como esse 7 aqui é maior que o número 5, então normalmente eu representaria isso aqui por 0,164, por exemplo. Vamos deixar o valor como está, né? Dessa forma aí. E para calcular a concentração gramas por litro, ó, eu sei que a concentração mol por litro vezes a massa molar é a concentração gramas por litro. Como que eu sei isso? Ó? Tem uma aula aí no canal só sobre isso aí. Né? Unidade, isso aqui, mol por litro, vezes massa molar, unidade grama por mol, mol corta com mol, fica grama por litro. Tá? Então, só substituo o valor anterior. A concentração molar é 0,16375 mol por litro, vezes a massa molar, que é 58,5 gramas por litro, mol corta com mol, concentração em grama por litro vai dar esse número aqui. Da mesma forma, se eu quisesse arredondar ele, posso arredondar para 9,57, como esse 9 aqui é maior que 5, poderia colocar 9,58, tá? Deixar o valor como está. Porcentagem massa-volume, eu sei que é simplesmente a concentração grama por litro dividido por 10, tá certo? Eu poderia até usar a regra de 3, gente, tá? Só que aqui eu estou usando as fórmulas para ficar uma apresentação mais concisa, né? Poderia usar como regra de 3. Ó, esse valor aqui tá para 1000 ml, para 100, né? Então é só dividir por 10. Tá? Qual que é o valor? Simplesmente esse valor aqui dividido por 10, né? Que vai dar esse valor aí embaixo. Porcentagem massa-massa, ela é simplesmente, ó, a porcentagem massa-volume dividido pela densidade da solução. Também tem um vídeo no canal que mostra isso. E é fácil de ver, ó. Porcentagem massa/massa, tá certo? É a massa do soluto dividido pela massa da solução vezes 100, não é isso? Vou dividir esses dois lados aqui pelo volume. Tô multiplicando por 1, na verdade, ó. Multiplicando pelo volume dividido pelo volume. Para que isso? Olha só, quando eu faço isso aqui, a porcentagem massa/massa, ela se transforma em... Vou passar esse volume para cá, ó. Massa do soluto dividido pelo volume da solução vezes 100, né? O que é isso aqui? Isso aqui é porcentagem massa/volume, né? E aqui sobra um volume aqui dividido por essa massa aqui da solução, né? O que é volume dividido pela massa da solução? Isso aqui é o inverso da densidade, certo? E aí eu vou chegar exatamente nessa fórmula aqui em cima, tá certo? Então, só substituindo os valores aí, então a porcentagem massa/massa vai ser a porcentagem massa/volume, que eu calculei anteriormente, dividido pela densidade que o problema deu, tá
certo? Se eu fizer essa operação, eu vou chegar nesse valor aqui, né? Você percebe que a porcentagem massa barra massa, né, ela tem um valor um pouquinho menor, tá certo? Do que a densidade massa barra volume, certo? No limite, onde a densidade, praticamente a densidade da água, que é 1, as duas porcentagens seriam iguais, né? Nesse caso, elas não são iguais, porque a densidade da solução é maior do que 1. E, finalmente, calculando a molalidade, existe uma formulazinha que na apostila tem, né? A formulazinha tem lá bem deduzida, né? Que é 100 vezes a concentração mol por litro, dividido pela densidade da solução vezes a porcentagem do solvente, massa-massa do solvente. Como que é a porcentagem massa-massa do solvente? Ó? A porcentagem massa-massa do soluto mais a porcentagem massa-massa do solvente tem que dar 100. Então, a porcentagem massa-massa do solvente vai ser 100 menos a porcentagem massa-massa do soluto que eu calculei anteriormente, né? Esse valor está dado aqui, ó, tá? 99,044493. Né? Então, se eu efetuar essa conta aqui, ó, 100 vezes a concentração mol por litro, vezes a densidade, certo? Da solução, vezes a porcentagem massa-massa do solvente, eu vou chegar nesse valor aqui, que é a molaridade da solução. Você percebe que ela também é diferente da molaridade, que é mol por litro. Essa molaridade é mol por quilogramas somente do solvente. Tá? Então, por isso ela dá esse valor um pouquinho diferente aí. E aí tem a questão, né? Por que tem molaridade e molalidade? Né? A molalidade, muitas vezes ela é mais utilizada porque a massa do solvente não vai mudar. O volume do solvente pode mudar dependendo da temperatura. Então, a molaridade das soluções pode mudar se eu variar a temperatura. A molaridade nunca muda. Então, se eu trabalhar sempre na mesma temperatura, eu posso trabalhar com molaridade, como é o mais comum. Mas se eu estiver trabalhando com grandes variações de temperatura, o ideal é trabalhar com molaridade, beleza?